Amigos queridos, no alvorecer de mais um dia em nossas vidas, nos reunimos em torno do Evangelho de Jesus para absorvermos das verdades de vida eterna, os recursos que hão de iluminar as nossas consciências. Senhor Jesus, se conosco, Mestre amado, derrama sobre nós nesta hora as vibrações doçurosas do seu amor, para que juntos, Mestre, unidos como irmãos em humanidade, possamos seguir sendo uns pelos outros, que as infinitas bênçãos do seu amor envolva a multidão de aflitos, para aplacar e suavizar os gritos de dor, da desesperança e da incredulidade, Senhor. Faça-nos instrumentos dignos e úteis a serviço do bem, onde quer que estejamos, hoje e sempre. E dá que possamos em seu nome, Senhor, ampararmos-nos uns aos outros, aprendendo a servir. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente a sua própria fraqueza quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica e crê superior à força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova da fraqueza e da dúvida de si mesmo. Essa construção de fé requer de nós nos curvarmos perante a grandeza do amor de Deus. Requer que nós estejamos dóceis e entregues às sábias leis que nos regem a existência na Terra. E requer que nós tenhamos uma mínima compreensão sobre o ser espiritual que somos. Porque só esses 3 patamares é que vai conferir ao espírito a humildade, sem a qual não se constrói nenhum sentimento. E sabemos que a fé é um valor moral com vários sentimentos superiores, experienciados, que fazem parte do nosso repertório moral. Mas espíritos ainda rebeldes, que nos reconhecemos ser, nos rebelamos perante as leis divinas pela própria ignorância. O espírito rebelde, aquele que não obedece às leis, não obedece o bem, não obedece a verdade, não aceita essa permeabilidade do bem na sua vida, nós temos que reconhecer que o espírito rebelde, estamos falando também dos filhos rebeldes, os filhos resistentes ao bem, resistentes aos caminhos evolutivos. Esta rebeldia é um estado ainda de ensimesmamento do egoísmo. Então, não percebendo a vida, o mundo, Deus, a verdade, ele fica preso em si mesmo. Então, nós ontem falávamos um pouco da rebeldia
e hoje nós queremos falar dos filhos rebeldes que já estão na idade adulta e que receberam muito daqueles pais amorosos, mas que se encontram impermeáveis a esse bem por enquanto, porque a vida, através das sábias leis divinas, vão se encarregar de rachar essas barreiras, né? Encontrar porosidade para que possa entrar a luz da verdade. Então, vamos perguntar assim, uma lição do Emmanuel no livro Pão Nosso, que diz: a quem obedeces? Porque nós pensamos que o rebelde não obedece a ninguém, mas não é fato. Ele pode não obedecer ao bem e à verdade, mas obedecer aos impulsos, às sensações, aos vícios. Então, todo aquele que é rebelde para o bem está escravizado pelo mal, subjugado pelo mal. Então, pode começar a perceber nas nossas rebeldias, na rebeldia daqueles que convivem conosco, nos filhos mais rebeldes, o quanto eu estou fechado para o bem é porque eu estou fixado em outra coisa. E que coisa é essa? A quem então eu estou obedecendo? A que eu estou obedecendo? Porque diz assim o texto uma epístola de Paulo aos Hebreus: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Todos nós queremos nos salvar do perigo que corremos, porque salvar é alguém que está em risco. Nós queremos nos salvar do perigo que corremos, estando contrários às leis. Mas, para isso, nós temos que fazer um movimento de aceitação das leis. Emmanuel diz: toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O Emmanuel coloca que nós somos espíritos que obedecemos a toda hora, porque nós somos vulneráveis, suscetíveis e influenciáveis. Então, quando um espírito menos feliz se aproxima de mim e inocula em mim uma ideia que encontra ressonância no meu íntimo, eu obedeço, docilmente. Quando eu dou vazão aos meus vícios morais que me arrastam, eu estou à mercê dessa servidão. Eu estou obedecendo, eu estou acatando os impulsos menos felizes meus ou do mundo que me convida a essas situações. Então, nós temos que entrar na profundidade do que é a rebeldia para o espírito. Quando Emmanuel diz: o homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, se ainda não fez a escolha construtiva da virtude, é que então, não raro, atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. Então, a quem obedeço? Se não a Deus, estou a serviço de quem? Do quê? É muito interessante a gente aprender primeiro a reavaliar o que é a rebeldia, para depois nós voltarmos para filhos rebeldes. Vamos perceber essa rebeldia em nós, a nossa resistência em mudanças, sabendo já o que eu preciso mudar, mas eu resisto, porque eu estou a serviço de impulsos primitivos que permanecem comigo. Uma outra forma de rebeldia é nós estarmos à mercê de pensamentos equivocados que eu elaborei há muitas encarnações e que me escravizam, chamados pensamentos característicos negativos. É como se o meu pensamento característico negativo, que eu arrasto algumas encarnações, fosse a lei que eu sigo. É a minha lei pessoal. Porque para eu seguir a lei de Deus, ou seja, o caminho do bem e da verdade, eu preciso me libertar das amarras desse passado. E que então
por enquanto, às vezes a pessoa não conseguiu e ela tem uma lei própria. E é capaz de achar que a lei própria dela, que são esses pensamentos de padrões negativos, são melhores para ela do que a lei divina que lhe é ensinada. Porque muitas vezes a lei divina, como ela nos chega, causa-nos incredulidade. A maioria da incredulidade vem da forma pela qual a verdade nos é apresentada. Se nós soubéssemos apresentar a verdade viva, não haveria tanta incredulidade. Então, quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. Se eu não estou a favor do bem, eu estou a favor dos meus impulsos que me escravizam. Então, aquele ser rebelde que convive conosco é um espírito que está obedecendo outras coisas, outras questões. Por isso está resistente ao bem. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho. Instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre. Porque preconiza-se uma liberdade que, na verdade, é uma irresponsabilidade. O espírito verdadeiramente livre é aquele que cumpre as leis divinas e que, por esforço próprio, na aquisição dos supremos valores da vida, nós seríamos verdadeiramente livres. Mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. Todo rebelde é cativo, é escravo. Querendo ser livre, porque esse é o discurso do rebelde, ele é escravo, ele é um subjugado. E essa subjugação o traz ainda para uma condição muito primitiva. O discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. A quem obedeces? Acaso atendes, em primeiro lugar, às vaidades humanas? Ou às opiniões alheias, que são a moral social? Antes de observares o conselho de Jesus? É justo refletir sempre quanto a isso. Porque somente quando atendemos em tudo os ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna, ou seja, a libertação da consciência. Por isso que a gente vai fazer esse embasamento para depois nós falarmos da metodologia de educação do espírito para libertar os espíritos rebeldes do cativeiro, da escravidão em que se encontram. Admitir que somos escravos, que estamos escravizados, não é tão simples. Identificar essa escravidão é muito importante para nós, porque nós somos escravos daquilo que nós cultuamos e que não condiz com a verdade. Nós somos escravos dos preconceitos. Nós somos escravos das nossas atitudes contrárias ao bem e à verdade. E esse estado de escravidão que nós muitas vezes nos encontramos é um estado que traz extremadas dificuldades, porque nessa condição nós ficamos num estado permanente de irritabilidade. Nós ficamos num estado permanente de enfrentamento com a vida, com o próximo, com tudo que nos cerca. Porque, obviamente,
que ninguém que está escravo, mesmo que seja dele mesmo, vai estar feliz. E quando nós estamos livres, essa liberdade que o livre-arbítrio nos traz, nós nos tornamos espíritos amáveis, compreensivos, lúcidos, que realmente onde nós chegamos, harmonizamos. Fora disso é escravidão. Então, esse estado de rebeldia que nós estamos falando de filhos, dando sequência àquela questão que a Célia trouxe do Consolador, né? Filhos rebeldes, que também reconhecemos ser, em graus diferentes. Nesse estado, nós temos que buscar um processo de libertação. E essa libertação, ela se faz pelo amor. É no aprendizado do amor e do profundo entendimento sobre nós mesmos que nós vamos nos libertando dessa subjugação, desse pertencimento temporário às trevas que cobrem o mundo. Então, dentro desse contexto, nós precisamos viver num ambiente de luz, de amor. Nessa construção heróica de nós mesmos, e toda hora nos perguntarmos se aquilo que nós estamos realizando e fazendo, nós podemos chamar de amor. Então, vamos comentar um texto do livro Coragem, intitulado Presença da Luz, que Emmanuel diz assim: se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sobre o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em paz de servir. E continua: se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço e desencanto, porque o trabalho te fará fonte de alegria, na alegria de ser útil. Então, assim, quem nos confiou uma esposa rebelde, um marido rebelde, um filho rebelde? Quem nos confiou? Deus. Deus nos confiou. Com qual propósito? Para nós, o propósito para nós é diferente do propósito para aquele que é rebelde. Quando Deus oferece para um espírito com níveis de rebeldia muito elevado, um lar honrado, uma mãe dedicada, um pai honesto, operoso no bem, aquele espírito, muitas vezes, ele não, vamos colocar entre aspas, 1000 aspas, ele não merece aquele lar no que nós consideramos de merecimento, mas ele necessita daquele lar. E Deus, na sua infinita bondade, através dos seus espíritos luminosos, crísticos, orienta para que todos nós possamos ser atendidos nas nossas reais necessidades.
Então, às vezes, o espírito não merece, mas ele necessita. Não fez por merecer, vamos dizer assim. Mas o amor de Deus, ele opera numa outra lógica que não é a nossa. Porque na nossa lógica, a gente entende que aquele espírito com traços de inferioridade no seu espírito não mereceria. Mas merecimento para os homens é muito diferente do que é merecimento para Deus. Então é mais fácil nós entendermos o que seja a necessidade. Aquele espírito necessita daquele lar. E muitas vezes os pais que os recebem dizem a mesma coisa. Nós não merecemos tal enfrentamento, tal dificuldade. E aí nós voltamos ao mesmo nível de entendimento. Talvez não mereçam sobre esse aspecto acanhado que nós entendemos de merecimento, mas com certeza absoluta necessitam daquele espírito naquele estado de dificuldade para não se perderem de novo, outra vez, uma vez mais, em questões que os comprometeram em outros tempos. Porque quando nós recebemos no nosso lar um espírito com essas características, ele vai exigir de nós muito trabalho. Ele vai exigir que nós concentremos a nossa força no lar. Que nós encontremos caminhos dentro de nós e também recursos externos para não sucumbirmos. Isso nos apronta certamente para tarefas maiores. Lidar com o espírito, com esse nível de dificuldade, com esse nível de escravidão ao mal, a ignorância, a prepotência, a vingança, nos prepara para que nós possamos realmente, todos os dias da nossa vida, nos mantermos conectados com Deus e com Jesus. Porque nos momentos que nós desconectamos, nos momentos que a gente não dá conta, a situação fica insuportável. E aí a gente vai aprendendo que para que nós possamos suportar, porque o primeiro passo é suportar mesmo, só se nós estivermos conectados. E aí começa a primeira grande lição. Porque quando nós não temos esse nível de desafio ou de dificuldade, nós podemos andar por aí completamente distantes do amparo divino, que a gente não percebe. Mas quando temos uma dificuldade desse porte, a perda de conexão significa falência daquele dia, daquela hora, daquele momento. E quando nós conseguimos, através da prece, através do exercício do bem, através de ampliarmos os nossos sentimentos, nos mantermos em ligação com os amigos que nos auxiliaram naquele planejamento reencarnatório, conseguimos nos manter conectados com Jesus, aí a gente dá conta daquele dia, daquele desafio, daquele comportamento inadequado. E aí, ao passar toda uma existência buscando essa sintonia ininterrupta para darmos conta de uma dificuldade desse porte,
nós vamos aprendendo a estabelecer essa sintonia para sempre. Então, aquele espírito escravo do mal, da ignorância, aquele espírito que nos desafia, trouxe para nós esse aprendizado. Então, esse entendimento, ele é muito importante para nós. Porque há momentos que nós somos convidados a estabelecer na nossa intimidade essa sintonia ininterrupta. Porque 5 minutos que a gente perde a sintonia, o estrago é violento. Não é no outro, é em nós mesmos. Por quê? Quando nós perdemos a sintonia, o animal que a gente ainda não dominou na nossa intimidade brota com força e arrasa. Não apenas o outro, mas a nossa própria malha perispirítica, né? Nos põe numa situação que leva horas, semanas, dias para a gente se recuperar. Então, quem é aquele espírito que vive vamos dizer assim, distraído, que não está nem aí para nada? Quem é aquele espírito que a gente chama de filho, de filha, que a gente chama de marido ou de esposa, que parece que vive no mundo da lua, que não se importa com o outro, que nos afronta? É o espírito que está nos convidando a essa sintonia. Sintonia de sempre, de toda hora. Porque se nós conseguirmos, ante a esses espíritos, estabelecer isso dentro de nós, estaremos salvos. Teremos no salvado. Então esse entendimento, ele é muito importante. Porque quando Emmanuel traz para nós esse texto, né, do livro Coragem, que ele fala do amor, de que amor que ele está falando? Porque assim, nós não estamos nesse nível de conseguirmos realmente estabelecer esse amor incondicional. Mas então de que amor que Emmanuel está dizendo? Porque nós outros costumamos dizer que nós amamos a Deus. Nós já somos cristãos, amamos a Jesus. Estamos vinculados aos nossos amigos espirituais. É desse amor que ele está falando. É desse sentimento que estabelece os nossos vínculos com os espíritos superiores, que nós temos que lançar mão quando nós estamos diante desses desafios. Porque se nós não fizermos isso, de novo, outra vez, uma vez mais, a nossa religião, a nossa forma de nos reconectarmos com Deus é culto externo. E é contra isso que Jesus se manifestou na Terra. Que nós não ficássemos presos às formalidades de um religiosismo, mas que nós dessemos conta de realmente operarmos no bem ante as situações mais desafiadoras da nossa vida. E todos nós sabemos o que é o bem. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos em seu nome.
Rogamos ao seu Espírito amoroso que nos envolva, que desça seu olhar doce e misericordioso sobre nós, para que possamos, Senhor, nos entregar com alegria e bom ânimo ao trabalho de implantarmos em nossa intimidade as lições de vida eterna que o Senhor exemplificou para nós. Que sejamos aqueles espíritos delicados uns com os outros. Que nós possamos nos entregar com alegria e bom ânimo às tarefas simples e pequeninas que o Senhor nos confiou, ante aqueles espíritos que significam para nós desafios, oportunidades redentoras. 1000 vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos aqui, orando, te buscando a presença, para que possamos nos sustentar nas nossas lutas, conosco mesmo. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. E rogamos ao seu coração amoroso, Senhor, que a sua equipe socorrista, destacada pelo seu amor na terra, possa ir até aqueles irmãos que se encontram enfermos, nos hospitais, necessitados de amparo, de socorro, para que eles recebam nesta hora, Senhor, a bênção do seu amor. Sejam visitados por estes espíritos luminosos que os socorrem. Igualmente, Senhor, pedimos em favor dos nossos irmãos necessitados que se encontram nas enfermarias, nos seus lares, nossos irmãos que partiram, necessitados de amparo, que possam ser acolhidos nas casas espíritas e amparados pelo seu amor. Nós outros, Senhor, que nos encontramos no Brasil, queremos te agradecer, porque aqui estamos, Senhor, com oportunidades redentoras de oferecermos para esta nação o que temos de melhor. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.